Olá, sejam bem-vindos à quarta temporada do podcast Por Minhas Mamas, um espaço destinado às mulheres, suas mamas e suas histórias. Um espaço que falamos de vida, porque sim, existe muita vida depois de um tratamento de câncer de mama. Uma vida atravessada por transformações, desafios, medos, recomeços e também por novas possibilidades. Nessa temporada vamos falar de diversos temas que passam por essa jornada e no episódio de hoje vamos falar de uma consequência muitas vezes silenciosa e por vezes negligenciada no tratamento do câncer de mama, o linfedema. Então, nem toda dor é visível, como a dor, o peso, a limitação do movimento, as alterações de imagem corpórea que a gente fala tanto aqui ao longo do podcast, de todos os episódios, o impacto emocional do tratamento. Mas é uma realidade que a cirurgia, o tratamento oncológico pode trazer sequelas e o próprio tratamento trazer questões na jornada dessas pacientes. E apesar de muito frequente, o linfedema ainda é, por vezes, pouco compreendido e muitas vezes diagnosticado tardiamente para que a gente possa tratar. E é isso que a gente quer falar hoje com os nossos convidados. Afinal, o que é linfedema? Existe prevenção? Tem tratamento? Como que essa condição pode impactar a vida das mulheres? Para isso, a gente trouxe dois especialistas no assunto. O Bruno Pieri, que é cirurgião plástico pela Universidade Federal de São Paulo, com fellow em cirurgia reparadora e microcirurgia pelo Hospital Herado Gärtner, em Curitiba. Especialista em reconstrução mamária e tratamento cirúrgico do linfedema. Fez treinamentos avançados em supermicrocirurgia na Europa pela Reconstructive Microsurgery European School e na Santiago Lymphedema Week. E um dos principais encontros mundiais que é dedicado ao linfedema. E temos também a doutora Isabela Laurini, que é fisioterapeuta, mestre pela Unifesp, na área de linfedema e pós-graduada em oncologia. Atua há mais de 20 anos como fisioterapeuta vascular e oncológica, especialmente com pacientes com câncer de mama e em tratamento de linfedema. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Essa mesa tá uma mesa de peso. Exatamente, acho que a gente vai aprender muito hoje. Vamos aprender muito nós duas hoje aqui. E a gente quer começar falando sobre o que é, afinal, linfedema. Muito obrigada. Isa, vou te chamar de Isa, Pode vou me trazer chamar de intimidade Isa, fique à já vontade. de começo, para você falar um pouquinho. Então, a gente quer agradecer a sua presença e que você comece trazendo de maneira simplificada o que é para a gente decorrer ao longo dessa jornada de tratamento, que a gente vai falar da jornada de tratamento do linfedema nesse podcast. Tá joia. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar desse podcast. Para mim é um prazer enorme falar com essas pacientes, com esse público. Eu adoro tratar pacientes com câncer de mama e adoro tratar linfedema. Então vamos lá. O linfedema, na verdade, é um edema. Ele é um inchaço crônico e progressivo que acomete, né, no caso do câncer de mama, o membro superior dessa mulher, e que ele acontece por um mau funcionamento do sistema linfático, né? Então, muitas vezes, quando essa paciente passa por uma cirurgia, por um esvaziamento de linfonodos, de gânglios linfáticos, a chance de desenvolver o linfedema aumenta bastante, em torno de 20% a 25%, né? Ou seja, uma em cada 4 mulheres terá o desenvolvimento do linfedema quando é feito o esvaziamento ganglionar, e associado à radioterapia, que é um dos tratamentos geralmente que elas fazem também, a incidência aumenta ainda mais. Então, basicamente, é um inchaço crônico e progressivo do membro que pode acontecer numa fase mais inicial, mas ele pode acontecer também a longo prazo. Uhum. Então, mesmo depois de anos, né, que essa paciente já realizou o tratamento de câncer de mama, o linfedema ainda pode aparecer. E acho que puxando o gancho disso que você trouxe da parte cirúrgica, né? Acho que a gente como cirurgiãs, né? Eu como mastologista, a Pri como cirurgiã oncológica dedicada à oncologia mamária, é a gente que atua, de certa forma, aumentando o risco do linfedema. Então, só para explicar para as pacientes, né, que estão ouvindo, a gente, né, sabe que quando a gente vai fazer a cirurgia da mama, na grande parte dos pacientes com câncer de mama, hoje a gente tem cada vez mais diminuído a cirurgia da axila, Sim. mas quase sempre a gente vai precisar fazer algum tipo de cirurgia axilar. Existem alguns cenários que a gente pode não fazer nada, mas a maioria das vezes alguma coisa a gente vai precisar fazer. Seja a biópsia do linfonodo sentinela, que é quando a gente tira um linfonodo um pouco mais guiado nessa axila, ou seja, quando a gente faz o esvaziamento axilar, que é quando a gente tira um número maior de linfonodo. Antigamente, a gente fazia esvaziamento axilar para quase todas as pacientes. Hoje em dia, né, felizmente, a gente está diminuindo aí o volume que a gente faz de cirurgia. Mas
qualquer cirurgia na axila tem um risco de linfedema, mesmo quando a gente faz só biópsia do linfonodo sentinela, que é quando a gente tira 3 linfonodos ali, né, 3 gânglios de maneira mais selecionada, a gente pode ter um risco em torno de 3%, pelo Sim. que os estudos trazem. E quando a gente tem um esvaziamento axilar, que quando a gente tira um número maior de linfonodos, a gente pode ter né, como você trouxe aí, em torno de um quarto, um terço dos pacientes evoluindo com linfedema. E o porquê isso acontece é porque a gente vai retirar esses linfonodos, a gente vai mexer diretamente ali no sistema que está fazendo essa drenagem do braço. Então, assim, a gente já sabe de antemão que quando a gente vai fazer esse tratamento, a gente tem esse risco. Se precisa de radioterapia, esse risco um pouco maior. Então, a gente precisa, né, nós como cirurgiões, acho que ter essa informação para que a gente possa atuar de maneira preventiva, de maneira ativa, né? Uhum. E para as pacientes, a ideia de trazer esse episódio foi muito por isso, né? Para que as pacientes estejam também com a informação de que isso é muito importante. E aí, trazendo um pouquinho o seu lado, Isa, como fisioterapeuta, né? A gente sabe da importância do seu papel aí na prevenção do linfedema. Fala um pouquinho pra gente como que a fisioterapia tem esse papel. Tá. Bom, eu acho de extrema importância, né, as pacientes saberem do risco do linfedema. Eu acho que é uma linha muito tênue, né, porque a gente não pode apavorar a paciente para ela viver com essa ansiedade, com esse medo de desenvolver o linfedema, mas eu acho importante ela saber que isso pode acontecer, né, porque quando ela tem os primeiros sintomas, né, que geralmente é uma sensação de peso no braço, um desconforto no braço que não passa, né, de um dia para o outro, que fica um sintoma ali de sensação de peso mais persistente, ela já deve ligar uma luzinha ali, ficar mais atenta e comentar com a própria oncologista ou mastologista, ou ser direcionada para uma fisioterapia especializada para fazer uma avaliação, Uhum. né, mais detalhada. Mas o diagnóstico do linfedema, ele é clínico, né? A gente vai colher ali a história e fazer uma avaliação física para ver se existe esse edema mesmo ou não. E quanto mais precoce ele for diagnosticado, melhores os resultados, né? Se a gente consegue fazer um diagnóstico num linfedema muito inicial, a condução do tratamento é muito mais simples, né? O uso de uma braçadeira elástica já consegue, de repente, conter esse edema mais leve, fazer uma manutenção ali do quadro. Agora, se a gente pega um linfedema já num grau mais avançado, é muito mais difícil, né? Mas a gente costuma dizer mesmo assim que o tratamento do linfedema não é o mais difícil. O mais difícil é a manutenção, né? A gente consegue enxugar esse braço até de uma maneira rápida, né? O tratamento padrão ouro fala-se de 2 a 6 semanas, numa fase mais intensiva do tratamento. E depois desse período, quando a gente conseguiu uma redução importante, e aí é feita a manutenção, que é para o resto da vida, né? Então, um pouco mais difícil de seguir muitas vezes. E só puxando, Bruno, a gente sabe que tem outros fatores de risco além da cirurgia, né? A gente trouxe o nosso papel aqui como fator, né? Que Nós somos um acaba fator de causando, risco. É o cirurgião. Mas a gente sabe que tem outros fatores, né? Inclusive, as taxas de linfedema, felizmente, têm diminuído, né? Quando a Sim. gente fala em tratamento de câncer de mama, isso já foi muito pior do que é atualmente, talvez porque a gente está tendo essa redução do volume de cirurgia também. Mas fala um pouquinho pra gente quais seriam outros fatores de risco que, às vezes, para um paciente que a gente já vai ter que ficar, né? Para aquela mulher especificamente, a gente vai ter que ficar um pouco mais de olho, porque mesmo que ela tenha feito só um sentinela, ela já pode Sim. ter um risco maior. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu estou muito feliz de estar falando de um assunto que eu me dedico bastante, que eu gosto muito, que eu tenho me especializado e eu acho que isso de levar informação para as pessoas é muito importante, porque é o que a Isa... Vou chamar de Isa também. Claro. É o que a Isa falou, é algo que as pessoas ainda não conhecem muito, inclusive no meio médico, né? Então, eu acho que é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo e é muito bom a gente começar a pensar na vida do paciente que sobrevive ao câncer de mama, que felizmente hoje é mais a regra. Cara, isso é sensacional, é muito, muito legal. E o linfedema é uma das coisas que no pós-operatório as pacientes sofrem e tipo, pensam, tá, poxa, tratei o câncer e agora isso. E
pensam, é pro resto da vida que eu vou fazer isso? Meu Deus, e agora, né? Uhum. Então, um número que é bem interessante, que eu até coloco, às vezes, quando eu vou dar aula e tal, que é importante para a gente ter uma noção do tamanho do problema. Se a gente for pegar a estimativa do INCA de novos casos de câncer por ano no Brasil, ali para 2025, a gente tem mais ou menos uma expectativa de 73 mil novos casos. Pacientes que fazem linfonodo sentinela, que nem você falou ali, até 5% de risco de linfedema. Paciente que faz esvaziamento axilar e radioterapia tem séries de casos e estudos mostrando até 40%. Vamos fazer uma conta de padeiro, vamos colocar que é 10% de linfedema para os pacientes, porque a maioria, felizmente, hoje faz o sentinela. 10% de 73 mil são 7.300 novos casos por ano de pacientes que vão sobreviver e no ano que vem vai somar mais 7.300 e somar, e somar, e somar. E essas pacientes, cadê? A maioria delas nem sabe que existe tratamento, elas nem recebem assistência. Então, puxa, isso é o mais chocante de tudo, assim. Você perguntou dos fatores de risco. O principal fator de risco que aumenta o risco de linfedema, principalmente pós-esvaziamento, é a radioterapia e obesidade. Obesidade. Então, fatores associados que às vezes a gente pensa que não tem muito a ver, mas que aumentam o risco do paciente evoluir com linfedema depois do tratamento. E um outro dado, que fazer quimioterapia no braço também, né? Que se a gente for fazer... Se tem programado já a cirurgia axilar, que na maioria dos casos a gente vai ter, né? Tentar, quando for fazer químio, ou fazer no catéter, né? Quando tiver o catéter, ou fazer no outro membro, braço. se for possível, né? Sim, sim. E acho que um outro ponto, né, linkando com o risco que a gente falou e também com o que a Isa trouxe, da importância da fisioterapia, e visto que você mesmo disse, né, quanto antes a gente pega um caso, maior a probabilidade da gente resolver essa paciente, a gente vai para a lógica, para o racional da importância de incluir a fisioterapia num tratamento oncológico. E que a gente sabe que, infelizmente, por acesso ou por falta de informação ou incentivo, muitas vezes, de uma equipe médica, não é o que acontece. Então, tem uma variante aí de motivos de que não é porque acontece, né? Mas eu queria muito que você falasse para nós qual que é o real impacto de incluir fisioterapia nesse pós-operatório imediato, como é receber uma paciente que está com 24 horas, 48 horas de cirurgia para fazer prevenção, e como que você acha que podem ser as estratégias de a gente aumentar esse público, né? Além da informação continuada, que é o que a gente está fazendo hoje aqui. Sim. É um outro cenário, né? Quando a gente recebe uma paciente, às vezes pré-operatório, né? Ela fala: olha, a médica me encaminhou porque eu vou realizar a cirurgia do câncer de mama e eu preciso de orientação, de uma avaliação. Nossa, eu fico muito feliz, porque é completamente outro cenário diante do tratamento, né? Hoje em dia, inclusive, existe um conceito chamado pré-habilitação. Não sei se vocês já ouviram falar, mas que ele acontece exatamente no momento entre o diagnóstico da doença e o início do tratamento, né? Tanto da cirurgia, como da químio, como da rádio. E aí a gente observa realmente o impacto que tem, né? Quando a gente consegue fazer uma avaliação dessa paciente em relação à mobilidade, como é que está a força muscular dessa paciente, como é que está a postura, se ela tem dores prévias. A gente tem um cenário pré-tratamento para a gente saber conduzir o tratamento quando necessário e orientar, né? Então, quando essa paciente chega para a gente antes do tratamento ser iniciado, é muito benéfico, né? Ela vai ter, ela vai conseguir atravessar por esse processo de uma maneira muito mais tranquila, vamos dizer assim, né? E o pós-operatório, a gente já sabe, a ciência mostra que quando a gente tem uma atuação ali no pós-operatório imediato, a gente vai conseguir controlar essa inflamação, né, do trauma agudo, a gente vai conseguir trabalhar a cicatrização de uma maneira mais adequada, a gente vai conseguir trabalhar a movimentação, orientação em relação aos movimentos, o que ela pode fazer, o que ela ainda precisa esperar, limitação de movimento. Às vezes, muitos médicos, a grande maioria, ainda tem alguns que prescrevem não mexer o braço, né? E isso já caiu por terra há muito tempo. Existem muitos estudos mostrando que quando a gente pode liberar o movimento do braço dessa paciente,
numa amplitude livre até o limite de dor dela, até o limite de desconforto, né? Mas ainda assim, quando eu vejo que é uma prescrição muito limitada, eu falo, bom, então vamos liberar esse braço até 90 graus, pelo menos, mas precisa ter algum movimento. E não só relacionado ao ombro, né? Tem movimento da região cervical, tem o movimento da região escapulohumeral, então faz uma diferença enorme. Hoje a gente tem tecnologias, tem a fotobiomodulação, que trabalha muito a favor e é super bem indicada para conter esse processo inflamatório inicial aí do pós-trauma cirúrgico, e as orientações em geral, né? Em relação a posicionamentos de dormir, como é que ela pode fazer para se vestir, que mais? Orientações em relação à postura. Então, realmente é um cenário bem Seria o diferente ideal. quando a gente consegue Não, e passar essas é orientações. importante você trazer isso, né, porque é isso, a gente tem que puxar a orelha Uhum. nossa como cirurgiões de novo, né, Uhum. porque na verdade a gente que tem muito desse papel de, seja encaminhar para uma Informar. fisio ou de trazer essa informação para paciente, porque a paciente confia muito em quem a tá operando, né. Então se a gente Sim. fala: "Não, você não pode mexer de jeito nenhum", por Ela mais que às não vezes vai tenha mexer. uma fisio no time que Sim. vai falar para ela: É. "Não, você pode", às vezes ela vai ficar com medo de mexer. Sim. Né, a gente gravou um episódio sobre atividade física na segunda temporada, e a gente falou um pouquinho dessa questão desse pós-operatório, até a Pri brincou, né, daquelas almofadinhas que em alguns serviços, enfim, as pacientes acabam ganhando a almofadinha e que colocava ali embaixo do braço e a gente: "Não fica com a almofadinha", Sim. segurando a almofadinha com o braço, porque justamente, né, o movimento, acaba sendo um fator que vai ajudar nessa prevenção, né, a gente tem Com que quebrar esse certeza. tabu da gente como cirurgião. Do movimento limitante, do cirurgião limitante também, né? Aham. Porque às vezes a gente tem prescrições limitadas do próprio cirurgião. E acho que uma das coisas que é bem importante a gente trazer nesse episódio do podcast, que a gente vai falar da jornada de tratamento do linfedema, da prevenção primeiro, que é o que a gente está falando nesse primeiro momento, e também depois do tratamento, é que sim, a fisioterapia é o melhor tratamento, mais eficaz e maior ferramenta de prevenção. Mas nessa jornada inicial de um diagnóstico, a gente sabe também que a gente já tem alternativas, e acho que é por isso que a gente trouxe o Bruno hoje, para nos informar, para trazer muita informação de qualidade, mas é bem importante que a gente diga desde o começo do podcast que muita coisa que vai ser dita hoje, muitas vezes a gente não vai ter acesso, mesmo a própria fisioterapia, Uhum. acesso para todas, então a gente precisa ter muita sabedoria para lidar com essas informações, de que são informações que podem ser levadas à sua equipe, mas a gente vai ter que entender a dinâmica de cada caso. Mas a gente sabe que hoje evoluiu muito, né, Bruno, a cirurgia do linfedema. E por que eu estou trazendo nesse bloco inicial? Porque a cirurgia muitas vezes é tida por nós mesmos e por mim mesma, como quando a minha paciente estiver mais grave, eu vou lembrar do cirurgião para a gente tentar reverter isso com cirurgia. Mas qual é o papel falar um pouco da cirurgia do linfedema, como que ela existiu, se quiser contar um pouquinho mais para nós, eu acho que vai ser muitos colegas vão se beneficiar também de ouvir isso. Quem são os pacientes que se beneficiam da cirurgia, mas em especial nesse cenário inicial, nesse cenário da paciente que fez o quadro preventivo, mas evoluiu com linfedema aí mais inicial. Cabe cirurgia no contexto inicial ou no início é só fisioterapia mesmo? Tá, vamos começar talvez falando um pouco sobre por que a gente como médico acha que o tratamento cirúrgico do linfedema é só pro último caso. Porque quando a gente estava na faculdade, a gente aprendeu aquelas cirurgias procedimento de Charles, cirurgias muito agressivas, com resultados bem limitados e que era apagar incêndio. A gente tratava um aumento muito grande do membro, uma elefantíase, um grau muito avançado, uma cirurgia que não melhorava a função linfática. Então, é por isso que a gente tem esse viés, né, de só achar, não, o linfedema é só para os casos mais graves. E outra coisa é que a gente também, historicamente, a cirurgia linfática ela não é tão recente, né? Então, lá pela década de 60, mais ou menos, tiveram as primeiras publicações de cirurgia linfática. Só que naquela época, a gente não tinha a mesma tecnologia que a gente tem hoje. Então, não tinha um microscópio cirúrgico tão bom, não tinha material tão bom, não tinha material de sutura. A gente não conseguia avaliar a função linfática como a gente consegue avaliar hoje, para ver se o linfático ainda está funcionando ou já é um caso mais tardio. Então, várias coisas conceituais que a ideia era boa, era fazer a cirurgia do linfático, mas
Na época não funcionou por questões, às vezes, até mais técnicas. E aí, dos final dos anos 90 para cá, alguns paradigmas mudaram. Teve um cirurgião plástico do Japão que descreveu pela primeira vez a super microcirurgia, né? Então, a cirurgia em vasos menores que 1 milímetro, e adaptou isso para o tratamento do linfedema e começou a ter bons resultados. Então, hoje, o que a gente sempre fala? É claro que a paciente que está com 2 semanas, 3 semanas, 1 mês de pós-operatório e está com inchaço, a gente não sabe se aquilo vai ser transitório. Mas, assim, se a paciente continua sem ter uma regressão por alguns meses, 6 meses, 1 ano no máximo, a gente já começa a pensar em tratamento cirúrgico, numa intervenção mais precoce. Porque a maioria dos estudos mostra que essa intervenção precoce tem um resultado melhor, principalmente pensando no longo prazo. A gente tem 2 tipos de cirurgias que a gente fala hoje que são cirurgias funcionais para o linfedema. As anastomoses linfáticas venosas e os transplantes de linfonodo. Por que elas são cirurgias funcionais? Porque elas vão melhorar a drenagem linfática do membro. Ah, doutor, mas elas curam linfedema? Não. Não, nenhuma cirurgia cura linfedema. Você tirou os linfonodos da axila? Não tem. Eles foram retirados, não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é tentar melhorar a drenagem do função. membro, melhorar a função linfática. A gente às vezes faz analogias para os pacientes entenderem o que é o linfedema, né? Então, uma das analogias eu falo é como se fosse o trânsito de uma cidade. Você tem o trânsito e se você tiver um problema numa estrada, se ela está bloqueada, você vai começar a ter acúmulo de carros. É a mesma coisa no linfático, você começa a ter acúmulo de líquido. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um desvio, vai fazer um bypass. O líquido do sistema linfático, ele vai desembocar na circulação venosa, lá no tórax, lá no mediastino. Então, por que a gente não faz um atalho no braço? Para a gente fazer um bypass, né? Fazer um desvio da axila, que é onde está acometido. E é isso que a gente faz. A gente mapeia os linfáticos, vê se tem linfáticos funcionantes, e pega esses linfáticos e junta com uma veia. Então, o fluxo linfático drena direto para o sistema venoso no braço. Então, você faz um desvio dessa obstrução. O resultado dessa cirurgia é melhor nos casos mais iniciais, porque o linfedema, com o passar do tempo, ele começa a se tornar uma doença que não é só acúmulo de líquido. 2 coisas acontecem, principais. A primeira é que os vasos linfáticos, sob esse estresse, essa pressão crônica, eles vão começando a aumentar a espessura da parede, perder a função, que eles têm uma contratilidade própria, eles começam a perder essa função, e em casos mais graves, eles obliteram, eles fecham, de tão espesso que eles vão ficando. E a segunda coisa que acontece é que o acúmulo crônico de líquido no braço, por exemplo, começa a gerar uma resposta inflamatória que vai gerar deposição de tecido fibrose, digamos assim, tecido adiposo, e o braço, que era só acúmulo de líquido, começa a ter acúmulo de tecido. Então, por isso que, assim, você às vezes vai chegar em algum caso e você vai falar para o paciente, olha, a gente pode enfaixar e fazer o tratamento mais intensivo que a gente conseguir, mas não é só líquido, e o enfaixamento ele vai melhorar o líquido. E para a gente, a anastomose linfático-venosa, a gente só consegue fazer se tiver linfático funcionando. Então, tem que ser precoce. O transplante de linfonodo é uma outra ideia. A gente vai transplantar, literalmente, vai pegar linfonodos de uma outra área do corpo, tomando todos os cuidados para a gente não causar linfedema em outra área, né? A gente tem várias áreas doadoras que a gente consegue com mais segurança e vai transplantar para o braço afetado. E aí, esses linfonodos, a gente ainda não sabe exatamente como que eles funcionam, se eles estimulam a produção de novos linfáticos, se é o próprio linfonodo que absorve o líquido e joga na circulação, mas é uma opção normalmente para os casos um pouco mais avançados, que já tem um pouco de fibrose, já não tem um linfático tão funcionante. Para contextualizar, assim, eu falei, não é um tratamento curativo. O que a gente espera de melhora? A gente ainda tem uns 20, 25 anos de estudo nesse sentido, então não é muito tempo, se a gente for pensar em medicina, né? Mas está começando a ter ensaios clínicos, meta-análises, estudos um pouco maiores, né? Tem as limitações mais robustas, que a gente sabe que fazer um estudo robusto em cirurgia é mais difícil, né? Mas os estudos mais recentes de meta-análise da anastomose linfático-venosa, eles mostram uma redução de mais ou menos 30% do excesso de volume. Então, não é milagroso, mas é uma melhora significativa. Mas tem outras coisas que são mais interessantes no tratamento. Então, um dos riscos do linfedema é fazer infecção no pós-operatório. A gente chama de celulite, né, o termo técnico. Às vezes as pessoas confundem, mas é uma infecção porque o sistema linfático também tem uma função imune.
Os pacientes que fizeram transplante, tem um estudo um pouco maior de transplante de linfonodo que acompanhou os pacientes por 2 anos. 88% deles não tiveram nenhum episódio de infecção. E eram todos que já tinham histórico de infecção prévia. Então, você diminui muito a progressão da doença e a morbidade associada à doença. E os pacientes que fazem também tem um estudo de 2024, se não me falha a memória, que avaliou mais ou menos 90 pacientes que tinham linfedema, fizeram anastomose linfático-venosa e 90 que fizeram só o tratamento conservador. Do grupo que fez a cirurgia, 40%, 50% conseguiram diminuir de maneira significativa a intensidade do uso da malha compressiva, então tiveram um controle mais fácil. Alguns até não precisavam mais da malha compressiva, mas isso não é regra, então não dá pra gente vir Dizer aqui que a e falar cirurgia que vai livrar a não malha. opere e você nunca mais vai precisar ir na ISA porque acabou. Então, não é assim. Mas a gente tem já estudos mostrando resultados bem, bem interessantes. Então, não é o que a gente aprendeu na faculdade. E que para elas, muitas vezes, o próprio, assim, vamos diminuir a compressão elástica, para elas já é muito isso, né? Porque Com você tem que certeza. conviver Uma com meia. enfaixamento multicamadas, 24 horas por dia, ou mesmo que seja uma abraçadeira elástica, Uhum. é muito incômodo, né? E quando, só para a gente até entender, para as pacientes, né? Quando que você tem indicação de já usar uma malha compressiva, de fazer o enfaixamento, principalmente acho que a malha, né? Que seria algo que algumas pacientes têm dúvida, assim, se preventivamente deveria usar, ou se é uma coisa que é mais quando você realmente entende que vai precisar fazer um tratamento, enfim, que vai precisar de um segmento. Preventivamente, nós não temos dados que vá resolver alguma coisa, né? O dano linfático, ele já existe. Então, não é o uso da malha elástica que vai prevenir que ela não tenha o desenvolvimento do linfedema, né? Se ele tiver que acontecer, ele vai acontecer independente do uso da malha elástica ou não. Por isso que é importante o acompanhamento para a gente observar se esse linfedema está sendo instalado ou não. E aí, quando realmente existe o diagnóstico feito do linfedema, o primeiro tratamento, né, é fazer a fase intensiva. Então, esse tratamento padrão ouro, que se chama terapia física complexa ou terapia física descongestiva, ele engloba 4 pilares, né? Que é cuidados com a pele, né? Porque como o Dr. Bruno falou das infecções, a gente tem um aumento de chance de ter infecções nesse braço, então a gente precisa sempre cuidar muito bem dessa pele, hidratar ela direitinho, evitar machucados que sejam portas de entrada para essas infecções. A drenagem linfática manual, que é importante para a gente ajudar na reabsorção desse líquido. Os exercícios, né, que são super importantes aí, quanto hoje a gente já sabe, era um mito também, que a gente não podia fazer esforço com o braço, e hoje a gente sabe que é o contrário, né, quanto mais forte for o nosso músculo, mais vai ajudar nessa drenagem linfática, e a terapia compressiva. E aí o que muda, né, dessa fase de tratamento intensivo para a fase de manutenção, é que na fase intensiva, geralmente, a gente prescreve o uso de enfaixamento multicamadas, porque a gente precisa de um gradiente de pressão para conseguir que esse líquido seja absorvido. Então, uma coisa que é muito comum acontecer, que as pacientes às vezes chegam para a gente da fisioterapia já com linfedema num grau mais avançado, com o uso da malha elástica. E a malha elástica, ela não diminui o linfedema, ela só controla o linfedema. Então, numa fase inicial, sempre vai ser indicado o uso do enfaixamento multicamadas, que é um enfaixamento com um material menos elástico, né? Mais rígido, que faça uma pressão superior à pressão que está lá dentro, para que a gente consiga empurrar aquele líquido para uma área onde não esteja congestionada. E aí sim, então o protocolo diz, né, de 2 a 6 semanas nesse tratamento intensivo de enfaixamento multicamadas, drenagem, exercícios, e depois a continuação é a fase de manutenção com o uso, muitas vezes, da abraçadeira elástica. Mas mesmo quando a gente passa de uma fase para outra, né, é um desmame. Então também não existe assim, olha, a partir de hoje o seu braço realmente não está enxugando mais, a gente chegou num limite, amanhã você começa só a usar a abraçadeira elástica. O linfedema, ele se comporta de maneira muito diferente, né,
de pessoa para pessoa. Então, a gente vai fazendo um desmame lento, observando se aquele braço se comportou bem com a abraçadeira elástica, então usa um pouquinho, um dia o enfaixamento, um dia a abraçadeira, e aí a gente vai fazendo esse Transicionando, desmame né? progressivo até que a gente consiga um resultado legal, de preferência só com a abraçadeira elástica, que é menos incômodo, E né? só, acho que aproveitando um pouquinho do que você trouxe no começo, né, puxando o gancho do que o Bruno falou da questão de celulite, enfim, né, que vai aumentar tanto a chance de ter uma infecção, como a infecção piorar o linfedema, Uhum. né, acaba sendo uma via de mão dupla ali. Sim. E você trouxe das questões, tem, né, de machucados, enfim, e aí a gente entra, acho que em algumas questões que eu acho que são importantes, né, que os pacientes ficam, e agora, o que eu posso fazer e que eu não posso fazer nesse Uhum. braço? E a gente vê, às vezes, né, mesmo os serviços hospitalares, enfim, acho que pecando pelo excesso, mas Sim. e aí, o que a gente tem de dado real em relação a essa prevenção de acesso? Pode ou não pode tirar sangue no braço que fez cirurgia axilar? Pode medir pressão? Pode fazer o que pode fazer nesse braço? Tá. Então, há 15, 20 anos atrás, era uma lista de não pode isso, não pode aquilo, não podia nada, né? Aham. Coitada das pacientes, elas já ficavam, por isso que eu digo, apavoradas. E muitas vezes, assim, a gente recebe pacientes que falam: Nossa, eu nunca carreguei o meu neto no colo, porque me falaram que eu não Uhum. podia fazer esforço com o braço, e agora eu tô com linfedema 15 anos depois, né? Então, de fato, hoje o que a gente sabe pelos estudos é que a única coisa que tem um pouco de comprovação é realmente, como você já tinha citado, sobre fazer a quimioterapia no mesmo Uhum. braço, no braço homolateral à cirurgia, ao esvaziamento, né? Agora, aferir pressão, já sabemos que não interfere, não tem problema aferir pressão no braço do lado operado. Em relação a esses bio não pods que a gente falou, né? Evitar. Então, assim, claro, a gente vai orientar a paciente a ter um cuidado, Uhum. mas eu acredito que seja um cuidado como todos Todo mundo. nós, né? Então, assim, não pode tirar cutícula? Pode tirar cutícula, mas é legal que você tenha o seu próprio alicate, o seu material para levar na manicure, que você faça a unha com uma manicure que seja mais delicada, para não ficar ferindo a Uhum. unha. Ninguém quer ferir a unha, né? Uhum. Então, eu acho que os cuidados que a gente orienta são muito assim, vou para uma praia, tem que usar protetor solar, precisa usar um repelente, porque é uma região onde vai ter, né, uma chance maior de tomar picada de pernilongo, mas são orientações sem querer apavorar a paciente. Agora, de comprovação mesmo que a gente tem, é em relação à quimioterapia, e lógico, se puder evitar, né, tirar sangue, tomar uma vacina, enfim, qualquer coisa que faça ali realmente um ferimento, que possa ser uma porta de entrada, eu acho que pode evitar. Mas o que a gente tem de evidência é em relação à quimioterapia. Ótimo. Aferir pressão não tem problema, já tem estudos mostrando um acompanhamento também que não interfere. A gente vê esse Carregar tabu, peso às vezes também mesmo não. entre os profissionais, por Sim, exemplo, já teve situação de ter que operar paciente que tinha tumor bilateral, e sim. aí, nossa, não, mas onde vai pegar o acesso e onde vai colocar o esfigmo e vamos pôr tudo na perna e tal. Eu falei, gente, calma, assim, não precisamos levar a esse extremo. Claro, é Uhum. isso, né? Se você consegue, tem um lado para pegar o acesso, Sim. vamos pegar do outro lado. Agora, não, acho que, né, não é essa situação de nunca Privar de mais tudo, pode né? pegar acesso, medir pressão, fazer nada no braço. Uhum. E a gente vê isso com bastante frequência, né? Acho que, É. inclusive, entre os profissionais. Entre os profissionais, né? Colegas médicos de outras Uhum. especialidades que vêm com aquela formação que a gente veio desde a faculdade, com De não tabus pode mais nada. antigos. E é lógico, não é uma área de atuação, acaba que fica com aquela informação grudada, né, na mente. Sim. E eu acho E que elas seguem a risca, seguem a né? risca, Então, a e paciente chega lá a toda dura, enfermagem toda... segue a risca muitas vezes, dependendo da formação que veio disso, né? Sim. E fazendo o gancho disso, eu queria fazer uma pergunta polêmica. Tô brincando, não é polêmica. Mas, assim, trazer um pouco do nosso olhar, né, como especialistas. Hoje eu tenho o privilégio de dizer que a forma como eu trabalho na minha rotina individual, eu consigo encaminhar paciente para consulta pré,
operatória, para consulta, para físio imediata, ali 24 horas pós-op. Eu acho que muitos colegas hoje, mastologistas, cirurgiões oncológicos dedicados à mama, têm essa rotina em grandes centros, de ter a fisioterapia, ter essa físio disponível, né, por perto, essa físio de qualidade que consiga encaminhar. Mas a gente sabe que essa não é a prática de todos os colegas e muitas vezes, né, eu quero vir nesse lugar de carinho com os colegas, porque não é toda a fisioterapia que vai ser bem sucedida nesse cenário, né? Por vários motivos. Mas o que eu vejo, assim, como na prática da sua especialidade, né, e da sua formação específica para essa área, como que a gente consegue equipar novos fisioterapeutas, às vezes que não tiveram o privilégio de fazer uma formação oncológica específica, mas sabendo com os números que o Bruno trouxe para a gente no início do episódio, de que esses números são muito grandes de mulheres que precisam dessa assistência especializada ou um mínimo de conhecimento nessa área, né? Então, como que a gente consegue, na jornada da formação do fisioterapeuta e até vocês, talvez, numa formação secundária, que a gente não minimize tanto o papel desse linfedema, mas também na jornada de formação do físio, que eu consiga numa encaminhamento via convênio de um fisioterapeuta que não tem mais especialidade específica, que às vezes essa paciente vai cair via jornada SUS, convênio, o caminho que ela tem, às vezes a paciente não tem condições de pagar um fisioterapeuta particular com especialidade naquilo, mas que ela consiga ter uma assistência a ponto de reverter quadros, né? Porque muitas vezes um colega cirurgião que já encaminhou uma época, às vezes deixou de encaminhar porque ele não viu o resultado. Há muita limitação da prática, resumindo a minha ideia, da prática individual, da experiência individual. Então, assim, de repente, encaminhei uma paciente, ela não teve bons resultados, e aquilo acaba limitando como uma ideia, isso talvez não funcione. E como que a gente se imune e enche todo mundo de informação nesse cenário? É difícil responder isso, porque realmente, assim, na formação da fisioterapia, né, eu acho que ainda hoje muitas pessoas e profissionais acham que a fisioterapia é para dor nas costas, né, dor no joelho, pós-operatório de joelho. Até hoje eu recebo no meu consultório, às vezes, vocês fazem fisioterapia? Sim, fazemos, mas para quê? Né? Porque a pessoa acha que a fisioterapia é para dor nas costas. E, de fato, quando eu me formei há 20 anos atrás, imagina, não existia nada relacionado à oncologia, muito menos a linfedema. Então, a gente era direcionado para fazer ortopedia, neuro ou respiratória. Era isso. Tanto que eu fui fazer a pós-graduação em ortopedia e neuro na Santa Casa, e foi lá que eu conheci o linfedema, porque tinha um ambulatório de linfedema dentro do ambulatório de pé e tornozelo. E aí que eu me apaixonei pelo linfedema, e o linfedema me levou para a oncologia, né? Porque eu comecei a atender muitas pacientes com câncer de mama e fiquei apaixonada por essa área da oncologia, fui estudar mais a fundo. Em grandes centros, como o ICESP, a Camargo, a própria Unifesp, que foi onde eu fiz o meu mestrado, existem ambulatórios, né, com acompanhamento de fisioterapia, mas não necessariamente como um encaminhamento já dentro do tratamento. Eu não sei exatamente como funciona hoje, se essas pacientes obrigatoriamente passam pela fisioterapia antes de iniciar o tratamento ou só depois que elas já têm uma complicação instalada. E hoje o cenário atual que a gente tem é que existem cursos de pós-graduação, mas são poucos, pós-graduação em oncologia dentro da fisioterapia, e alguns cursos específicos, né? Então, curso para tratamento de linfedema, mas é uma formação curta, é uma formação rápida, né? Então, assim, essa vivência mesmo São os anos, né? são os anos. Mas São a os gente fala anos. isso até com um papel como instituições, né? Como ONGs que olham para tantas nuances de acesso às pacientes, né? Essa é uma das coisas que tem sido levada E só recentemente, né? aproveitando, acho que esse assunto, né, você trazendo essa experiência técnica, porque é isso, né, às vezes pode ser que a paciente caia num profissional que não necessariamente tenha especialização. E se, por exemplo, não, o que tem que fazer aqui é uma drenagem. Se fizer uma drenagem de maneira errada, isso pode ser, inclusive, pior para ela, nesse sentido? Assim? Pode piorar o linfedema, porque a drenagem, ela é uma massagem suave, né? E ela tem toda uma
fisiologia a ser seguida, principalmente quando a gente tem a cirurgia, né? E a gente precisa tentar levar esse líquido para as áreas de anastomoses, para as vias linfáticas alternativas. Então, faz diferença, toda a diferença o conhecimento. E, inclusive, eu vou falar aqui de uma coisa também bastante polêmica, porque a drenagem linfática, ela faz parte do tratamento do linfedema, mas ela sozinha não trata linfedema. Uhum. Então, é muito comum a gente receber pacientes no consultório que foram orientadas a fazer a drenagem e usar a braçadeira elástica, ponto. E não é isso, né? O mais importante, isso a ciência já mostra, já tem uma evidência muito robusta dizendo que o mais importante do tratamento do linfedema é a terapia compressiva, Uhum. né? Quando associada à drenagem, melhor. Mas se for feita isoladamente, a drenagem linfática não É trata superior. linfedema. A drenagem não, a terapia Isolada não. compressiva seria Ela superior. precisa sempre vir combinada com a terapia compressiva. E isso é importante porque daí a gente vê na prática, né, os acessos e muitas vezes a informação, às vezes até que nós mesmo como profissionais, né, e informantes dessa paciente, às vezes a gente tem um caminho quebrado dessa jornada, né, um caminho um pouco deturpado do que realmente traz um melhor efeito, né. E por isso que processos de educação continuada e de a gente continuar brigando por esse acesso para as pacientes é o que vai trazer melhora nesse cenário, né. E, Bruno, você trouxe que a cirurgia não cura, né? Sim. E eu acho que isso é muito importante dizer, assim como a fisioterapia não cura. Não cura. E quando que, na tua opinião, assim, você trouxe ali a questão do diagnóstico precoce, mas acho que é bem importante dizer que a fisioterapia não vai estar excluída do processo cirúrgico. Acho que é isso que a gente precisa trazer, assim, né? Não, com certeza não. Então, até eu falei, tem estudos que as pacientes até ficaram sem a malha compressiva depois da cirurgia. Talvez isso seja até exceção. Mas a nossa ideia é melhorar o controle da doença e diminuir sintomas e evitar progressão. Então, se a gente conseguir essas 3 coisas, a gente fica bem feliz. Um exemplo, né? Uma paciente que eu operei no final do ano passado, era um linfedema de membro inferior, um tumor, né, pélvico, radioterapia. E a paciente, ela chegou para mim, ela falou, doutor, eu trabalho sentada com a perna para cima, eu uso 2 faixas para compressão, eu tenho que fazer o enfaixamento direto e para mim tá muito ruim, tá? Minha qualidade de vida tá péssima. E ela tinha um evento que eu não vou recordar agora, não sei se era um casamento, formatura da filha. E ela falou, doutor, eu queria muito conseguir não usar um dia a faixa. Ficar um dia sem usar, porque hoje se eu não usar 2 faixas e não fizer um tratamento muito intensivo, minha perna piora muito. E aí depois da cirurgia, né, depois ali de uns 2 meses mais ou menos, ela veio super feliz, ela falou, doutor, eu consigo ficar uns dias sem a faixa, eu não preciso ficar naquela paranoia de estar sempre, meu Deus, se eu ficar um pouquinho sem a malha, ficar sempre com o pé para cima. Só que assim, ela ainda faz drenagem, ela ainda faz o tratamento conservador, que ela vai continuar para sempre, provavelmente. Mas uma coisa bem interessante também, e às vezes quando eu falo isso na consulta, os pacientes meio que desanimam da cirurgia. Eu meço a circunferência, né, do membro inferior do paciente antes e depois da cirurgia, para a gente até ter uma comparação, né? Quanto que reduziu? O dela não reduziu quase nada. Se a gente for ver em números absolutos, reduziu praticamente nada. Pode ser uma variação do dia, provavelmente. Só que ela está muito satisfeita, muito feliz e ela melhorou a qualidade de vida dela. Então, às vezes, e eu falo isso para o paciente, às vezes pode não reduzir medidas, Esteticamente. o tamanho, Uhum. mas a qualidade de vida vai melhorar. O teu controle do linfedema vai ser mais fácil. Então, isso às vezes é muito importante. E evitar a progressão também da doença, né? Então, você diminuiu o risco de infecção depois da cirurgia, cada infecção que o paciente faz, ele está fazendo uma lesão do sistema linfático. Então, cada vez ele está piorando um pouquinho mais o linfedema dele. A gente conseguir prevenir essa piora também é muito importante. E acho que aproveitando esse gancho que você trouxe dessa questão da medida, né, e acho que a Isa já falou um pouquinho, né, o diagnóstico é clínico. E a gente sabe dessa dificuldade, às vezes, que tem, né, porque teoricamente, seria um inchaço, então você teria um aumento da circunferência, mas isso não necessariamente a gente consegue avaliar na prática. Sim.
Então, acho que trazendo para as pacientes, para elas, né, ficarem atentas a sinais aí, e para nós também, né, Uhum. como profissionais que devemos aí, né, tentar o mais precoce possível, claro, acho que já faz parte da prática da Pri, da minha, encaminhar para o fisio, né, a gente Precoce. encaminha de rotina todos os pacientes que vão fazer, né, cirurgia que envolva a axila, mas talvez para pensar, por exemplo, numa cirurgia de maneira precoce, enfim, quais são os sinais que a paciente tem que ficar atenta e a gente como profissional também, para tentar fazer esse diagnóstico precoce. O mais clássico é o edema, realmente é o Uhum. inchaço. Mas, assim, hoje até a classificação de linfedema da Sociedade Internacional de Linfedema colocou um estadio 0, que é o quê? Uhum. É a paciente que não tem sintomas específicos de linfedema, mas tem fator de risco e provavelmente já tem alteração em algum exame complementar. Uhum. Que é uma paciente que está em um alto risco de desenvolver linfedema. Sensação de peso, um desconforto inespecífico no braço. A grande dificuldade, na minha opinião, é que isso se confunde muito com os sintomas que a gente espera no pós-operatório Uhum. do linfonodo sentinela, do Uhum, esvaziamento uhum. axilar. Uhum. Então, isso fica bem difícil. Subjetivo, né? Subjetivo, exato. Uma coisa que, infelizmente, não é... Tem 2 exames complementares principais que a gente faz diagnóstico de linfedema. A linfocintilografia, que é aquele exame mais antigo, que injeta um contraste radioativo e vê a migração até os linfonodos. E se tiver um atraso ou não tiver migração, a gente fecha o diagnóstico de linfedema. Mas tem um exame mais específico, que é a linfografia com verde de indocianina. E esse é um dos exames que eu falei lá atrás, né? Que possibilitou a gente refinar a indicação da cirurgia e o tratamento cirúrgico. É um exame que a gente vai injetar um corante, que é a indocianina. Por exemplo, linfedema do braço, a gente vai injetar na interdigital e a gente vai ver em tempo real com uma câmera que capta a luz infravermelha a migração desse contraste pelo sistema linfático. Então, a gente consegue ver aonde passam os linfáticos e a gente consegue ver o que a gente chama de mapear. Exatamente. Porque, vou fazer a anastomose linfático-venosa, vou juntar o linfático com uma veia. Tá, e aonde que está o linfático? Que funciona. Que funciona. Então, a gente faz esse exame, aqui tem um linfático. A gente faz uma incisão ali, acha um linfático, acha a veia e junta. Mas para diagnóstico, ela é muito importante também. Então, você consegue ver os linfáticos e a gente consegue ver uma coisa que se chama refluxo dérmico, que na linfocintilografia também vê. Que é o quê? A drenagem linfática está obstruída, tem pressão aumentada no linfático, então, ao invés do líquido ir no sentido normal, ele reflui para a derme, para a camada mais superficial. Então, refluxo dérmico na linfografia já é diagnóstico de linfedema, mesmo que a paciente não tenha sintomas. Aí, assim, é muito difícil a gente, por exemplo, saber qual paciente dessa que vai evoluir favorável, desfavorável. E aí, por isso que fica muito difícil fazer um estudo, por exemplo. Será que vale a pena operar todas essas pacientes ou não vale? Então, por isso que eu acho que é muito sensato esperar aquele período ali, pelo menos uns 6 meses de pós-operatório, acompanhar de perto a paciente, trabalhar com um fisioterapeuta que você conheça, que você tenha contato, porque daí você consegue acompanhamento. A fisio pode falar, olha, Bruno, tá resolvendo, tá cada vez melhor o linfedema. Poxa, beleza, vamos ser conservador. Bruno, cara, tô fazendo uma compressão, pegando pesado, a paciente tá aderindo bem ao tratamento e não tá melhorando. Poxa, esse é um paciente que a gente vai ficar mais em cima e pensar em fazer uma cirurgia, às vezes, até mais precoce. E eu acho que outra coisa que vem nessa jornada, né, é o sofrimento emocional desse linfedema, né? Como que você vê isso na tua prática clínica, Isa? Do impacto emocional disso tudo que o Bruno está trazendo, né? Trouxe técnica cirúrgica, tecnologia nova, você trouxe toda essa importância da jornada, mas muitas vezes a gente limita, e ele trouxe um caso clínico que isso é muito importante. Isso é uma coisa que um estudo clínico não consegue mensurar. Lógico, a gente tem alguns questionários de qualidade de vida, lógico que a gente consegue, mas a gente não consegue mensurar em palavras, em números reais, o que é para uma mãe ter ido na formatura ou no casamento, que você não lembra o que era, mas ido num evento social da família dela, talvez senta com a perna enfaixada embaixo do vestido, né? Conseguindo colocar um sapato que ela tinha planejado para o dia. A gente não consegue mensurar em estudo clínico esse nível de humanização do cuidado da paciente, né? Então, você que está mais de perto com as pacientes nessa jornada, a satisfação da sua prática, por isso você fala que você ama, né? Eu amo. Porque eu acho que a satisfação de você ver uma paciente
nessa jornada, contando pra você que ela fez uma coisa que ela não conseguia fazer, ou que ela ficou um tempo, como é lidar com isso e como você vê esse impacto emocional mesmo no tratamento? É muito gostoso tratar linfedema por isso, porque quando a gente consegue fazer um tratamento que tem uma adesão da paciente, existe um resultado, né? É física pura o tratamento do linfedema. Então, se a paciente aderir direitinho, vai reduzir, né? Quando é volume. Né? A Uhum. gente comentou ali da gordura, é outra questão. É. Mas vai reduzir o tamanho, e mesmo que não tenha uma redução tão importante, como o Bruno mesmo falou nesse caso, que ele fez a cirurgia, ela vai sentir esse membro mais leve, mais funcional para realizar as atividades dela, né? Então, assim, o linfedema ele tem um impacto muito importante, né, na questão emocional e social dessa paciente. Ela tem vergonha de usar uma roupa onde o braço fique à mostra, ou onde a abraçadeira ou o enfaixamento fiquem aparentes, porque eu sempre costumo brincar que eu falo assim, o brasileiro é enxerido, né? Porque elas ficam muito bravas e chateadas, porque elas falam, onde eu vou, a pessoa fica olhando. E não só fica olhando, como vem perguntar: o que você tem no braço? Por que você está enfaixada? E aí elas falam que isso é um dos motivos que às vezes elas não gostam de usar a compressão, porque fala: todo mundo vem me perguntar o que eu tenho no braço. E aí às vezes elas inventam e falam assim: eu machuquei. Quebrei o braço e estou enfaixada. Porque até ter que explicar todo o processo, né, e o que acontece realmente de fato com ela, mas tem um impacto muito grande mesmo na imagem corporal, né, na autoestima, que são coisas que já ficam muito abaladas, principalmente numa paciente que faz uma cirurgia de mama. Então, para mim é muito gratificante, assim, saber que ela tem uma melhora, né, que tem um impacto Substancial. grande, exatamente, dessa questão física, da funcionalidade, que ela vai conseguir realizar as atividades dela com muito mais facilidade, né, vai conseguir fazer os exercícios físicos e cada vez melhorar mais, e esse impacto também estético mesmo, né, que para elas é tão importante. Aqui no Brasil, a gente melhorou muito a quantidade e a qualidade dos materiais para tratamento de linfedema. Mas a gente ainda não tem o arsenal que existe nos Estados Unidos, na Europa, né? Lá a gente tem braçadeiras que são estampadas, muitas vezes imitam um braço tatuado, você consegue ter... Tecnologia mesmo, né? Exatamente. Mas a gente já tem materiais legais, assim, que facilitaram muito o próprio autoenfaixamento, o uso delas no dia a dia, como a própria questão estética, assim, para não ficar uma coisa que pese ainda mais para elas, né? Eu queria exemplificar. Pode falar, Bruno. Eu vou roubar aqui um pouquinho a Aham. convidada. Isa, você falou né, quando o paciente faz o tratamento clínico certinho. E acho que essa é a principal dificuldade do tratamento conservador, é convencer o paciente de que aquilo vai fazer parte da rotina. Sim. Quando é tomar um comprimido todo dia para pressão, é muito mais fácil, e mesmo assim a gente vê que Às não é vezes não aderem, não é né? tão boa aderência assim. Como que você faz para tentar estimular, melhorar a adesão ao tratamento clínico? Tipo, no consultório mesmo, como que Sim. você faz, o que você usa de estratégia? Olha, o que eu uso de estratégia é ser bem realista mesmo, né? Eu falo, olha, muitas vezes eu tenho muitos casos que acontecem isso, que a paciente não tem uma adesão ao tratamento, e aí ela fica mais de 1 ano, 2 anos, 2 anos indo na fisioterapia, e aquele braço melhora, depois piora, melhora, depois piora. Então eu falo assim, olha, é enxugar gelo, né? Não adianta. A gente precisa fazer um tratamento intensivo. É melhor você passar 2 meses da sua vida enfaixando o braço todos os dias para ter um resultado efetivo e depois seguir com uma manutenção, do que faz 2 dias, aí, ai, tá muito Some. chato, Aham. Tá sumo, muito não faço quente. mais, tá muito quente, etc. Não é um tratamento fácil, a gente sabe disso e eu sou muito realista, muito sincera com a paciente, mas eu tento mostrar resultados, né? Mostro fotos, mostro estudos, onde a gente consegue observar essa melhora, Tentando motivá-las. tentando motivá-las. E uma das coisas, assim, que eu faço no meu dia a dia, né? Porque quando a gente vai ver o tratamento padrão ouro, quando a gente fala nessas 2 a 6 semanas de tratamento intensivo, é enfaixamento 24 horas. Tira o enfaixamento para tomar banho. E existem colegas, inclusive, que
só fazem o tratamento se a paciente seguir Às 24 horas. às 24 horas e ir na fisioterapia todos os dias da semana. Mas eu, com a minha experiência, vejo que isso é completamente Ainda mais em impossível, São Paulo. ainda mais numa cidade como São Paulo, né? Que tem a logística do trânsito, tem a questão financeira, porque Sim. você pagar um tratamento de fisioterapia todos os dias não é para qualquer um. Uhum. E é um saco mesmo, né? E todo dia na Uhum. fisioterapia. Então, a maneira como eu trabalho, eu estimulo muito o autoenfaixamento, né? Então, eu Uhum. faço todas as orientações, eu ensino hoje em dia a gente tem, como eu estava falando dos materiais, a gente tem materiais mais modernos e que são mais fáceis para se enfaixar. Então, eu oriento a paciente, eu ensino ela a se autoenfaixar quando ela tem condições para isso, mas muitas vezes eles vão acompanhados de algum familiar ou algum cuidador, alguém que possa ajudar, um filho, marido, parente, amigo, e eu faço um vídeo, peço para eles filmarem o momento do enfaixamento, né, para eles conseguirem ver como é feito esse enfaixamento, e eu faço um acompanhamento pelo WhatsApp. Virtual ali. Uhum. Virtual. Uhum. Então, eu falo, olha, você vai ficar com esse enfaixamento hoje até o final do dia, a hora que você for tirar para tomar banho, me manda uma foto do seu braço para eu ver como é que ele tá. Se tiver alguma dúvida em relação ao enfaixamento, pode me enviar por Uhum. aqui, eu te ajudo a refazer esse enfaixamento, porque eu sei que seria o mundo ideal e todos os dias? Seria, Sim. mas não é viável, E né, na entre maioria a dos paciente casos. fazer uma vez a cada 2, 3 meses, E né, nem fazer, e não fazer vai ela resolver. mesma, talvez, né, Melhor seja que melhor seja fazer ela. ela mesma do que... Exatamente. E aí Então, você vê a paciente você mesma, com que frequência dentro desse seu então, acompanhamento? eu procuro, pelo menos nesse período inicial, de 1 a 2 vezes na Na semana. Uhum, 2 vezes seria o ideal, mas muitas também não conseguem. Então, Uhum. 1 vez na semana, pelo menos, eu gosto Uhum. de ver presencial, uhum, até porque não é só enfaixamento, né? Uhum. Hoje a Aham. gente tem outras tecnologias que já têm uma evidência robusta, com meta-análise e tudo, e que tem uma eficácia muito grande no tratamento do linfedema, como a fotobiomodulação, terapia por ondas de choque. Então, a gente consegue reunir outras estratégias no consultório, para, né, melhorar Melhorar. aí e potencializar o resultado desse tratamento. Eu queria trazer 2 casos de paciente de prática clínica, experiência minha, e jogar essa pergunta para vocês para os 2 cenários, FIS e cirurgia, Uhum. né. uhum. Então eu tenho ali o privilégio de ter acompanhado o pós-operatório de 2 pacientes, um homem e uma mulher, que fizeram a cirurgia, por ocasião e até, assim, muito de encontro com os próprios fatores de risco que a gente fala do linfedema. São 2 pacientes que precisaram ter sido esvaziados a axila no contexto de tratamento oncológico dos 2 ali. Um deles foi um sarcoma mamário, o outro foi um câncer de mama luminal localmente avançado, precisou esvaziar a axila. Mas os 2 tinham uma característica em comum, que era um sobrepeso/obesidade, né. Então a gente viu num primeiro ano eles evoluírem muito mal, em termos desse edema, dor crônica, e buscaram então a cirurgia, e eu vi o pós-operatório deles. Então eu vi uma realidade de eles melhorarem muito, já com a cirurgia e mantendo a fisioterapia complementar e tudo, mas eu vi uma melhora absurda, significativa deles, quando os 2 passaram por um processo de mudança de estilo de vida e perda de peso. Então eu queria muito trazer, assim, que, né, a gente ainda tá olhando o papel da fisio e da cirurgia, que é um papel excepcional no controle, e a gente tá falando dessa jornada de tratamento crônico do linfedema, porque já falamos durante o episódio que não temos cura para ele, mas temos o controle. Mas qual que é o papel que vocês veem na prática clínica dessa perda de peso? Vou deixar a Isa, as mulheres primeiro falar em Com relação certeza. à perda de peso expressiva desses pacientes. Como o Bruno já disse antes, a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento do linfedema mesmo, né? E a gente observa muito isso na prática clínica, que a perda de peso melhora o linfedema, né? Uhum. A gente sabe que o linfedema, por ser uma doença crônica, né, onde acontece toda a degeneração desse sistema linfático e o acúmulo, hoje a gente fala, esse termo nem é tão correto, né, Bruno, usar de lipossubstituição. Não é um tecido adiposo normal, né? Mas é Mas é uma maneira fácil, às vezes, que eu acho de Aham. explicar para a Uhum. paciente, né? Que esse tecido ali, esse líquido fora do vaso,
Ele vai ficar num processo inflamatório por ser muito rico em proteína, ele vai levar ao desenvolvimento da fibrose, e em algum momento ele vai se transformar em gordura, né? Então, muitas vezes a gente tem, inclusive, o que você também comentou, Bruno, sobre a perda do volume, né? Não necessariamente, quando a paciente procura a gente, ela tem uma diferença de circunferência de braço entre um braço e o outro, e a gente observa que muitas vezes não tem líquido ali, não adianta mais enfaixar, porque a gente já enxugou o que tinha que enxugar de líquido. O que tem ali é gordura. Esse novo tecido, né? Esse novo tecido, exatamente. E a gente sabe que a perda de peso tem um impacto muito grande, né? Eu vejo, inclusive, na melhora da fibrose também. Eu tenho uma paciente recente que ela sempre teve um sobrepeso, não chegava a ser obesidade, mas um sobrepeso importante, um linfedema difícil de manejar. Ela fazia o tratamento direitinho, até posso dizer, e de uns tempos para cá ela começou a frequentar um spa, que ela falou, eu consigo ir para esse spa, passar uma semana, pelo menos uma vez por mês. E foi gritante a melhora do linfedema dela, da fibrose, que a gente não conseguia melhorar tanto, com tanta facilidade. Então, Tem impacto. tem um impacto muito grande. E para você, Bruno, a pergunta não é só no impacto no teu resultado de cirurgia, mas até que ponto, eventualmente, você não olha para um paciente desse que você vê que tá com hábitos de vida ainda fora da linha ali, com um sobrepeso ou uma obesidade importante, assim como no teu contexto de cirurgia plástica, que muitas vezes você vai exigir uma melhora da paciente desse IMC, desse sobrepeso, para você levar essa paciente para uma cirurgia estética, no teu contexto daí de plástico estético. Nas cirurgias reparadoras e nessa cirurgia do linfedema, você chega a tentar trazer essa mudança antes da cirurgia? Isso vem? Na cirurgia estética, a gente tem a vantagem que a gente pode simplesmente não Postergar. operar o paciente. Falar, olha, você vai fazer uma cirurgia eletiva, estética, não tem sentido eu te expor a um risco por você estar acima do peso, então vamos tentar chegar no peso tal, e daí a gente faz a cirurgia, o resultado vai ser melhor, vai ter menos risco de complicação. Não consegue chegar no peso, daí, poxa, talvez não seja o melhor candidato para cirurgia. Agora, quando a gente vai estar pensando numa reconstrução de mama, numa paciente que está com câncer, né, vai fazer uma reconstrução imediata, até uma tardia, que às vezes a paciente tem, né, a sequela do tratamento, ou um linfedema, que às vezes o timing da cirurgia é importante, é difícil a gente Segurar a cirurgia por esse segurar a motivo. cirurgia. Mas é claro que, assim, a gente tem que orientar o paciente que tem que melhorar. E essa questão, né, a gente falou aqui da obesidade, sobrepeso. A obesidade é um fator de risco para desenvolver linfedema pós-esvaziamento axilar, então é um fator de risco independente, de pior prognóstico. Mas se a gente for pensar no caminho inverso, né? Então, às vezes a gente assiste aqueles programas de TV, pessoas muito, muito, muito super obesas, e a gente vê que eles desenvolvem linfedema. Por quê? Porque tem muito tecido e isso, de alguma forma, atrapalha a drenagem linfática. Sem contar que a obesidade é uma doença que tem um caráter inflamatório. Então, essa inflamação, com certeza, vai piorar o quadro de linfedema do paciente. Então, é claro que... E assim, também, a cirurgia é mais fácil no paciente que não é obeso, né? Ela é tecnicamente mais fácil. Então, claro, o ideal é o paciente melhorar hábitos de vida, porque... Voltando, é uma doença crônica e o paciente vai ter que melhorar o estilo de vida dele e começar a ter uma melhora significativa. Mas é muito difícil você falar, só vou te operar. Só às vezes assim, um linfedema já muito avançado que você fala, tá, não vai piorar muito e Dá precisa tempo de muito fazer algo emagrecer. diferente. Mas acho que é exceção. O time acaba sendo diferente. Acaba né? sendo... O timing é muito importante, então... O Bruno, e deixa eu te fazer uma pergunta. Essas pacientes, geralmente, quando elas já fizeram o tratamento, conseguiram a redução do volume de líquido, mas ainda tem, então, um aumento de volume pela gordura. Existem alguns cirurgiões que fazem a cirurgia daí de lipoaspiração para a redução dessa gordura que fica do linfedema. Você tem experiência com isso ou não? Eu faço... Às vezes só lipoaspiração, às vezes até dermolipectomias, né? Ressecções do excesso de pele. Porque às vezes o paciente perde tanto líquido que fica flacidez e a gente tem que tirar esse excesso de pele. Mas eu prefiro fazer isso depois de fazer alguma cirurgia para tratar o linfedema, né? Então, normalmente esses casos são os casos de linfedema mais avançado. Então, são os casos que muitas vezes vão para transplante de linfonodo.
Então, eu já falo para o paciente, você vai ter um segundo tempo da cirurgia, que é depois que melhorar o inchaço, a gente vai fazer lipoaspiração para tirar essa fibrose, esse tecido, essa gordura que ficou ali no braço, e às vezes se precisar fazer uma retirada de pele também, uma dermolipectomia para tirar a pele do braço, às vezes até do antebraço, para não ficar também aquela pele sobrando, flacidez. Mas eu faço sim, eu só prefiro fazer num segundo tempo. Segundo Eu tempo. acho que tudo Primeiro bem, melhora né? a função Exato. linfática. Porque eu tenho um pouco de medo de fazer lipoaspiração num membro com linfedema, porque é uma porta de entrada, é uma cirurgia que é agressiva, Sim. vai causar uma resposta inflamatória e risco de infecção depois. Então, eu prefiro fazer em etapas. Fazer primeiro uma parte mais funcional para melhorar, diminuir o risco de infecção, e daí pensar na parte, bem entre aspas aqui, mais estética, né? Mais do formato mesmo. Ah, legal. E só aproveitando essa questão que a Pri trouxe, né, de mudança de estilo de vida nesse contexto, e que a gente já falou lá no começo sobre a questão de atividade física naquela paciente no pós-operatório, né, desse mito de que não pode mexer o braço, mas que na verdade deve se mexer o braço. E para paciente que já tem o linfedema instalado, existe algum grau de linfedema que ela não deva fazer algum exercício ou algum tipo de exercício que ela deva evitar? Não, ela pode fazer qualquer exercício. Uhum. O indicado, o orientado, né? O exercício bem Assistido. indicado, bem orientado, feito de forma progressiva, ele é super bem indicado. Claro que, né, eu tenho pacientes de linfedema que fazem crossfit, que lutam jiu-jitsu, Uhum. e isso não tem nenhuma contraindicação. Mas lógico que sempre de maneira progressiva. Se é uma Uhum. paciente que nunca fez exercício físico na vida, a gente vai falar, ó, você vai começar levemente. A gente começa já na fisioterapia, alguns exercícios com os elásticos para fazer um fortalecimento muscular bem orientado. E depois, se ela fizer de forma progressiva e bem orientada, bem acompanhada, não tem nenhuma contraindicação. Ótimo. Perfeito. Eu acho que eu brinco, só para finalizar essa frase e a gente caminhar para o final, mas eu brinco com as pacientes que não tem problema ela fazer o exercício assistido e a carga progressiva. O que ela não pode é querer sair arrastando o freezer sozinha É para isso. limpar o fundo do freezer isso. sozinha, sem motivo nenhum, e sendo que ela não tem já uma rotina de exercício Com físico, né? certeza. Ou chegar na academia no primeiro dia e querer colocar pesos lá, Não, enfim. aí não funciona. Mas eu acho que é realmente a gente quebrar o medo, né? E entender que não há limitação, e pelo contrário, isso é um caminho de melhora, né? Exato. Então, a gente queria caminhar para o final, mas antes a gente sempre abre nessa reta final para um recado, um resumo e um recado, assim. Então, a gente quer que a Isa traga esse recado do fisioterapeuta, né? Importantíssimo nessa jornada de prevenção e também de tratamento do linfedema. E depois o Bruno puder trazer para nós, assim, se você pudesse resumir o papel do cirurgião nesse tratamento, tanto precoce como tardio do linfedema. Você trouxe tanta informação, né, os dois, e foi muito rico, assim, mas resumindo, assim, como que a gente efetivamente pode ajudar essas mulheres nesse Uma mensagem cenário. final Uma pra mensagem gente. final. Mensagem final. Bom, a fisioterapia tem um papel fundamental, né, no tratamento de uma mulher que está com o diagnóstico de câncer de mama. Então, desde quando ela recebe esse diagnóstico, para ser bem orientada, para ser bem avaliada e para ter esse acompanhamento e conseguir passar por esse processo da melhor maneira possível. Então, a fisioterapia, a paciente, você não precisa esperar o problema aparecer, não precisa esperar a complicação acontecer, né? A gente consegue fazer um trabalho de prevenção, de educação, para que ela consiga atravessar por esse processo da melhor maneira possível. Então, eu sou super a favor da fisioterapia precoce, né? Pensando em prevenção. E mesmo que ela não tenha acesso nesse primeiro momento, nunca é tarde para procurar fisioterapia, né? Então, se ela só puder procurar fisioterapia no momento onde esse problema já está instalado, a gente ainda tem muito o que fazer, a gente não pode desistir e é isso. Quanto antes, melhor. Quanto resumindo, antes, né? melhor, com certeza. Eu acho que o meu é muito parecido também, né? O timing é uma das coisas mais importantes. Então, se você é uma paciente que acha que pode ter risco de linfedema, você fez uma cirurgia que pode causar linfedema, você se identificou com alguns sintomas que a gente falou, você tem que entender que quanto antes você procurar ajuda, melhor. O cirurgião plástico ele não vai fazer só a reconstrução da mama, ele pode te ajudar no tratamento do linfedema também. E quanto antes você procurar esse tratamento,
melhora a chance de você conseguir um ganho de qualidade de vida e fazer uma cirurgia, às vezes, muito mais simples para melhorar a do linfedema. E acho que esse recado não é só para as pacientes, acho que é para os colegas médicos também, Sim. porque ainda é uma área que a gente está tentando divulgar e mostrar que existe e que dá para fazer e que tem resultado bem interessante. Eu acho que é isso. Então, e uma das mensagens desse episódio é que a mulher não precisa aceitar, né? Desse episódio do nosso Exato. podcast, né? Porque é o que a gente volta, todo fim de podcast, a gente volta no mesmo lugar, que é uma mulher não aceitar, né? Que a condição dela, seja qual for, e nesse episódio a gente falando de linfedema, que a dor, que o peso do braço, que o desconforto crônico, que a limitação de movimento, seja uma realidade dela e que pronto, isso acabou. E se ela ouviu, pronto, isso acabou, é porque talvez ela precisa procurar uma segunda opinião, né? Exatamente. Então, o linfedema tem tratamento, ele depende de um acompanhamento crônico, é uma via de mão dupla de profissionais capacitados e equipados para ajudar e de uma paciente comprometida em fazer acontecer, né? Que foi isso que a Isa trouxe para nós, do comprometimento e adesão da paciente ser chave dos resultados que a gente chega nesse contexto de tratamento. E que hoje, sim, a gente tem, diferente de um contexto histórico, de que parecia que essa cirurgia não tinha cabimento e não trazeria bons resultados, a gente tem um cenário de evolução da tecnologia médica, você citou aqui tantas maneiras, né, tecnológicas de viabilizar essa cirurgia com resultados melhores, a gente tem dados de prática clínica e estudos melhores e mais robustos, trazendo números que nos animam para que efetivamente a gente veja uma progressão dessa categoria cirúrgica também como parte do tratamento das nossas pacientes oncológicas. E nós, como profissionais, mastologistas, cirurgiões oncológicos dedicados e que somos a voz que muitas vezes a paciente espera para ouvir, que a gente tem esse compromisso, né, de continuar entendendo, estudando todas as nuances do tratamento para que a gente consiga viabilizar para essa paciente uma terapia que muitas vezes a gente mesmo não tinha entendimento do quanto podia de maneira real impactar a paciente. Não, excelente. A gente agradece muito a presença de vocês dois. Acho que a gente teve uma aula aqui praticamente. Que Foi bom, excelente. obrigada. E a gente agradece a todos que ouviram com a gente esse episódio até o fim. E a gente convida vocês para acompanharem no Spotify e no YouTube todos os outros episódios da temporada, as temporadas passadas. E não deixe também de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Obrigada.